Informação, Rogerinho. Eu vou trazer aqui. Eu vi primeiro o Quadroaldo, vi o Samuel Venâncio publicando e agora o Pedro Rocha, xará do nosso Pedro Rocha aqui da Globo, de que o Krasnodar aumentou de fato a proposta pelo Christian e está se aproximando de contratar o volante, o meio-campista que pertence. Então, peraí, eu vou nesse assunto. Eu não li ainda as matérias. Peraí. Para. Eu vou nesse assunto. Porque não foi o Krasnodar que aumentou a proposta. Foi o Cruzeiro que fez uma contraproposta e parece que eles aceitaram. Então eu não li ainda. Tá caminhando, Valor, pro Christian realmente sair. E eu, Elton, eu acho uma baita de uma perda para o Cruzeiro tecnicamente. Mas gente, o Christian, ele foi transformado de um volante normal para um cara extremamente útil e necessário ao esquema do Cruzeiro. Eu falando. Eu acredito muito que ele vai fazer baita falta, uma grande informação essa que o Thiago acaba de informar pra gente, vindo dos nossos colegas, do Adroaldo, do Samuel, que já divulgaram essa informação, e também do Pedrinho, Pedro Rocha. Então, tá aí. O Krasnodar dá passos para fechar com o Christian, meio-campo da equipe do Cruzeiro. Cara, eu falo meio-campo, mas ele é o todo-campista. Ele é um todo-campista. Isso, melhor, Valor. Boa definição. É um todo-campista. É o futebol total. Como se fosse um doutor estranho. É a laranja mecânica do Cruzeiro. É o cara que joga por todos os lados. Desculpa, Valor, meu desabafo aqui, que eu acho que eu me estendi aqui, mas para falar do que eu já tinha falado ontem, sentado aqui na cadeira, que era um jogador que eu me esforçaria muito pelo objetivo de campo que o Cruzeiro tem. O esportivo. Aquilo que o Cruzeiro pensa lá na frente, ou agora de momento, né? Porque tem Libertadores batendo na porta, tem Copa do Brasil batendo na porta, tem Campeonato Brasileiro de recuperação maravilhosa do Cruzeiro, e o Cruzeiro pode voltar aos campeonatos sem o seu grande lateral esquerdo e sem também o Christian nesse meio campo. Valuzão? Só assim, o Cruzeiro precisava de um ponta, com o Christian aqui. Se o Christian de fato for vendido, o Cruzeiro precisa ou de um novo ponta ou de um jogador de meio campo com as características do Christian. Algo que você já disse muito bem, nada fácil de ser encontrado por tudo aquilo que o Christian se tornou. Falei ontem, o Christian foi um cara que foi contratado como uma boa contratação. O que ele se tornou é muito mais... o que ele se tornou e desempenha hoje dentro de campo para o Cruzeiro, ele se tornou 3, 4, 5 vezes mais do que as expectativas, pelo menos a minha expectativa, que havia nesse jogador. Claro, a gente sabe, o Cruzeiro é um clube que precisa vender, é um clube que tem as cifras, todos os anos o Cruzeiro ainda, durante os próximos tempos, vai precisar de aportes importantes da família Lourenço dentro dos próximos anos. Agora sim, falando da parte esportiva, o Cruzeiro tem que fazer um movimento muito assertivo no mercado. Para mim, eu não sei qual que vai ser o movimento do Cruzeiro se... eu vejo muita gente falando, né, André Salles? Sai Christian, chega Peck. Tudo bem, você pode ter essa... Não estão comparando um jogador com outro. Agora, se sai o Christian e não vem um jogador, o elenco do Cruzeiro reduz mais ainda as suas opções. Você pode ter qualificado com o PEC, mas você reduz mais ainda as suas opções no elenco. E para lembrar, né? Caso o Christian seja vendido mesmo, a gente vai estar falando de na parada para essa Copa do Mundo, o Cruzeiro perdendo 2 titulares. É isso que tem que ficar. É claro que tem o Rojas, o PEC está chegando, e eu não acho que essa conta seja certa de, não, chegou o PEC, pode vender o Christian. O Cruzeiro já precisava desse atacante de lado de campo, com o Christian permanecendo. Para mim, o Christian sendo vendido, o Cruzeiro precisa de buscar um jogador, Elton. Elton, eu vi o vídeo que o Pedro Rocha fez falando sobre essa negociação e em 2 pontos eu acho que chamam muita atenção. Primeiro, ele diz que a saída representa para o Christian a independência financeira dele, e isso tem um peso muito grande. E aí eu acho que volta muito no que o HG fala aqui, né? Dessa situação de, às vezes, o jogador pressionar por uma negociação, e ele deixa claro o tempo todo que o Cruzeiro não queria fazer essa negociação, mas que isso representa muito para o jogador, e claro, tem um peso isso, né, na negociação.
Vale lembrar, né, também a informação do Pedro que o Atlético Paranaense tem 20%, né, do passe do Christian, que talvez, eu acho que ele nem vá para o jogo amanhã, né? Ele traz essa informação de que ele, também, que ele não deve nem não ir para o jogo amanhã já, não vai. de como já está encaminhada essa situação. Se não for, né? é basicamente meio caminho andado com o martelo ser batido, né, Breno? Pelo que eu estou entendendo, das informações, eu acho que já é uma situação de um adeus, mas eu acho que vale a pena o torcedor do Cruzeiro entender esse lado, né? Sim. Que tem o lado do jogador, né? Que a gente sempre falou aqui, que foi também o lado do Kaique, que a gente sempre falou aqui, né? Do que o jogador pensa, claro, né? Não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, né? Então, assim, mas não dava pra segurar 6 meses, É difícil. O Elton, se coloca no lugar dele. Eu acho que todos têm o direito de procurar, todos. Com certeza. Se você coloca no lugar dele, você não sabe, cara, amanhã você pode dava pra conseguir uma venda venda melhor, dava depois. Claro. O Kaique e o Cruzeiro segurou por 6. Você não sabe, conversa com o Maurinho do Cruzeiro, ele vai te falar, né? Ele estava a ponto de ser convocado para a seleção brasileira e de repente ele tem uma lesão, né? Falta ali no dia que ele chegou o fax pro Cruzeiro convocando ele, ele sabia, ele faz um treino, ele se lesiona e aí nunca mais foi para a seleção. Então assim, tem coisas que podem mudar e às vezes o cara tem aquela situação de que ele tem que definir ali, é o hoje, ele não pode pensar em projeção. O Cruzeiro pode. Eu acho que o lado do Cruzeiro pode. O Cruzeiro pode chegar então, e eu tô pensando cabeça do Cruzeiro. Mas aí são dois lados. No caso específico do Kaique, o Cruzeiro já foi buscando a reposição antes. Então o movimento junto ao Rojas já ia ser. Mas o Cruzeiro porque também perdeu 2, né? Pois é, o Cruzeiro mas aí que tá. Laterais, né? Mas aí o Cruzeiro precisava já então estar com esse jogador, pelo menos tá Será certo. que não tá? Mas aí que tá, Breno, não tem um jogador que faz essa função do Christian no futebol brasileiro hoje. Concordo com o Não Pedro. tem esse jogador atuando dessa maneira no futebol brasileiro. Mas será que o Arthur Jorge já não ele vai ter que mudar o time, vai ter que pensar outro time. Vai ter que pensar outra forma de jogar. Ele já pensou essa forma de jogar? Já tá com esse jogador encaminhado? Eu falei aqui que vocês acharam. Mas não é só o Peck, tem que ser mais um. Ele quer o Rubens, que era do Atlético. Você quer o Rubens? O Rubens, que era do Mas, Atlético. Thiago, o Rubens, pelo vínculo que ele tem com o Atlético, teve seu post ontem. A questão, a torcida do Cruzeiro não vai atrás, não é um jogador que vai ser cogitado. Beleza, então que não seja o Rubens. Vamos pensar aqui num cara que pudesse fazer o que ele faz. Aí fica mais difícil, de fato. E eu vou falar, Thiago, eu acho parecido. Não, mas eu ninguém nunca vai ser igual, pô. Não, vai ser igual. Sempre vai ter alguém mais parecido assim. São os caras mais próximos. Então, eu tô parecido, mas sei por que mas isso veio longe, tá? Eu tô parecido. Ele é melhor defensivamente do que o Christian, na minha opinião, e o Christian é melhor ofensivamente. Mas eu acho que o Cruzeiro pode pensar, e aí o Cruzeiro vai ter que pensar em alguém que jogue pelo lado do campo. Vai. Porque o Christian, mas ele joga de volante. Concordo. E acho que isso é um problema. Porque você perde um cara que pode fazer mais de uma função. Mas você pode buscar alguém que jogue pelo lado do campo e que não seja necessariamente um cara que já foi volante. Mas pode pensar, sei lá, talvez num... Cara, deixa eu pensar. É difícil, assim... Você pode pensar num Luiz Araújo do Flamengo. Thiago, eu tô aqui pra problematizar, né? Tudo isso eu tô aqui pra problematizar. Mas não tinha Luiz Araújo do Flamengo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Aí o Luiz Araújo fica muito mais parecido com o Peck do que com... Você vai criar uma concorrência. Só te perguntar assim, né? Eu tô aqui pra problematizar. Claro, problematizar. Para o ímpar, a gente tá jogando peladinho. Christian. Tem o Peck e o Christian. Hoje o Christian. Bom, era só isso. Pode continuar. Mas ninguém quer opinar sobre isso? Não, é porque... Você também é de Christian, né, irmão? Não, depende do que... Depende do meu estilo, de como que eu quero que o meu time jogue. Pelo Cruzeiro o Arthur Jorge, vamos lá, vamos falar o Arthur Jorge. É porque o Cruzeiro de hoje, o Arthur Jorge assumiu o Cruzeiro em caráter emergencial. Sim. E fez 18 jogos. E durante esses 18 jogos, sem ter tempo para treinar, ele precisou de tentar dar a cara dele. Vamos voltar um pouquinho lá no Botafogo, do Arthur Jorge? Como é... Ele não tinha um Christian. Exatamente, Thiago. Então, assim, a maior, digamos assim, a maior característica do Arthur Jorge é de jogar mais com pontas pelos lados do que fazer como o Tite do Velho Testamento, o Tite no seu maior, ele gostava de um ponta e de um meia pelo lado. Que ele sacrificou o Jadson lá naquele Corinthians, mas ele gostava de 4-1 dele. E em algum momento foi o Renato Augusto. Ele gostava de um meia jogando pela ponta e de um ponta mesmo jogando pela ponta. O que o Arthur Jorge mais... A principal característica do Arthur Jorge no Botafogo são 2 pontas mesmo. Sim. Então, talvez com a venda do Christian, eu não imagino...
se o Cruzeiro for ao mercado, eu tenho um chute. Eu imagino que o Cruzeiro possa ir buscar, não um jogador de meio campo com caráter... Que o Cruzeiro possa buscar mais jogador de lado de campo. Deixa eu te perguntar Esse seria o meu palpite. Mas você não acha que ele fez isso no Botafogo em função, naquele momento, de ter, por exemplo, Marlon Freitas e Greg? Não, pra mim é o jeito... O Arthur Jorge gosta de muita agressividade. Você não perde um pouco do Gerson? Não perde, Thiago. É só ver o que o Gregor... Não, consegue. É só ver o que o Gregor e o Marlon Freitas jogaram. Não, o que ele gosta de fazer? Não só que seja desenha aqui, Valor. Desenha. Não é só... Ajoelha. Não, só apontar. Só apontar. Ajoelhar, pô. Aí tem que saber. Ajoelhou, tem que rezar. Pelo amor de Deus, Thiago. Nossa Senhora, Vamos lá. O Arthur, ele gosta de jogar mais com 2 pontas do que isso. Essa é a principal característica dele no Botafogo, tá? Porque ele deixa os pontas aqui, ele gosta de associar esses pontas pelo meio, fazendo esses pontas se associando com Matheus Pereira, com Gerson, com Romero, e gosta de, no campo de ataque, abrir os laterais. Ele faz essa inversão. Ele faz isso. Ele não faz só isso, tá, gente? É uma das coisas que ele gosta de fazer. E aí ele abre os laterais e faz os pontas dele virem por dentro. O Sinisterra já tem feito isso pra caramba com ele. Mas tem que ter característica pra fazer isso. O PEC tem essa característica também. Quando a gente fala isso aqui, não quer dizer que tudo vai dar certo. Agora, em 18 jogos, ele escalou o Cruzeiro apenas em 2 oportunidades com 2 pontas de ofício, tá? Foi na partida contra o Goiás, aqui, pela Copa do Brasil, que ele precisava de vencer, e na partida contra a Chapecoense. Talvez ele não tenha feito mais isso por uma questão de peças. Então, caso o Cruzeiro anuncie que vá ao mercado trazer um jogador, caso venda mesmo o Christian, me parece que é uma venda que está bem encaminhada nesse momento, o meu palpite seria muito mais no Cruzeiro ir buscar mais um ponta, seja pelo lado esquerdo ou de maior atuação pelo lado direito. Repito, por conta da forma, isso torna o time muito mais agressivo. Eu não estou falando que o Christian não é importante, mas seria muito mais a cara do Arthur Jorge numa identidade de Cruzeiro que ele chega, o Christian está ali, lógico que o Christian é importante, mas é mais o que o Arthur gosta de fazer, jogando com 2 pontas, é o famoso 4-2-4. Deixa eu só colocar o pessoal que está assistindo a gente no YouTube aqui nessa conversa, porque o Mauro Pereira que está assistindo no YouTube, nossa, ele colocou lá o seguinte, vende o Christian e traz o Arthur, que estava no Grêmio. O que vocês acham? Não, é outra característica. Agora eu queria... Eu também acho. Mas é um baita nome. Mas não encaixaria. Não é o perfil. Dentro do que o Valu falou, gente, eu tava pensando uma coisa. Esse ponta, eu consigo imaginar alguém que tem um pouco mais de obrigação defensiva do que outros pontas que o Cruzeiro tem. Você vê assim também, Valu? Jorge Henrique da vida? Talvez um cara que volte um pouco mais, não um Você cara... tá lembrando daquele jogo, do jogo, do que foi, né? Tá lembrando do jogo que foi. Eu tô já pensando num ponta que aposentou. voltaria um pouco mais. Claro, um cara agressivo, mas que dependendo do contexto de jogo, porque vai ter jogo que o O Cruzeiro vai Arthur ser Jorge, atacado. para fazer esse esquema dos pontas, a gente não sabe se ele vai replicar isso aqui no Cruzeiro. Até porque em 18 jogos, repito, em caráter emergencial, ele utilizou usou duas isso vezes. duas vezes. Uma foi, inclusive, com o Sinisterra e o Kenji contra a Exatamente, Chapecoense. contra o Goiás e contra a Chapecoense. Exato. Mas ele tem um forte aliado para ajudar, para não sobrecarregar. Os pontas precisam de voltar e recompor, tá? Nesse sistema. É só a gente lembrar o que faziam o Almada e o Luiz Henrique, tá? Sim. Gente, eu não estou comparando o PEC com o Luiz. Por favor, vamos nos ater à característica e ao sistema. O Matheus Pereira é uma peça muito importante. Fundamental. O Matheus Pereira ajuda de uma forma... Aí, fazendo essa equiparação, o Matheus Pereira ajuda muito mais do que o Savarino. Ou ajudava lá no Botafogo. Mas o Savarino não ajudava naquele Botafogo. Não, ajudava. Ajudava pra caramba. Sim, mas eu acho que a taxa de trabalho do Matheus Pereira sem a bola é maior do que a dele. Tecnicamente e do entendimento do jogo, o Savarino é mais jogador. Olha, o Gente, Matheus Pereira é mais eu jogador acho que o Savarino. que isso é uma vontade do Arthur de colocar o Cruzeiro mais agressivo, assim. E só para deixar claro, isso não quer dizer que, o Arthur então falou que pode vender o Christian. Tem uma situação importante no Christian, que assim como o Kaique também, o contrato termina no final do próximo ano. Então, de fato, caso o staff do jogador me parece pensar em Europa. Mas, então, pensando numa não renovação, essa é a última janela que o Cruzeiro também tem para tentar fazer uma venda mais forte do atleta. Agora, pensando no se contrato por até o final exemplo, de não 27. deu tempo, vamos colocar só não deu tempo. Dia 22, o Cruzeiro joga contra o Inter? É o Inter. É o Cruzeiro Inter, Inter. Fora. Se não conseguir chegar ninguém, dentro do que o Cruzeiro tem hoje, qual seria a solução?
pro lugar do Christian? Então, aí Não, eu vejo aí o a PEC chegada sendo do titular PEC. contra o Internacional. Só chega, lembrando, porra, peraí, o PEC chega deixa eu no dar lugar só uma titular. informação, que o chefe já gritou aqui no meu ouvido aqui. O Gabriel Peck chega no domingo a Belo Horizonte. Ele chega no domingo a Belo Horizonte, dia do Jogo do Brasil. Provavelmente ele já assiste a partida entre Brasil e Noruega aqui em Belo Horizonte. Vai fazer exame na segunda-feira. Então, o Gabriel Peck chega em Belo Horizonte. No domingo, Gabriel Peck vai chegar para fazer exame e assinar contrato como novo jogador da equipe do Vai ter Cruzeiro. basicamente 2 semanas antes do Cruzeiro. Então seria isso, Valor? Com a ausência do Christian, o Peck já seria a peça de encaixe Para mim, sim. ali naquele... Dentro da ideia até que o Arthur Jorge carrega, principalmente no trabalho dele com o Botafogo. Até porque o Matheus Henrique não foi testado ainda no lugar do Christian. Então deixa eu nessa te colocar função. numa sinuquinha aqui. Ou te questionar de uma forma Claro. mais agressiva, sendo um jogador mais agressivo aqui nesse momento. O que ganha o Cruzeiro com o Peck e o que perde com a ausência do Christian? Perde mais capacidade de ser um jogador que ajuda muitas vezes o Gerson e o próprio Romero, por mais que o Peck se comprometa com isso. Mas não tem a característica. Não tem a característica de ser o meio-campo, de Sim. ser o segundo volante transformado em um ponta. Agora, com relação ao Peck, o que ganha o Cruzeiro, comparando com o Christian, ele tem mais gol. Ele se sente mais à vontade. Por mais que o Christian, neste momento, tenha já mais gols e assistências na temporada, o Peck, no último terço, é um jogador mais criativo ofensivamente. É um jogador de maior capacidade de finalização e de último passe também, e de tabelas mais curtas, né, com os meio-campistas. Dentro do que o Valu falou também, eu acredito que a gente tem que analisar jogo a jogo, até contexto. No jogo contra um Flamengo, por exemplo, um Christian faz muita falta. Porque é um jogo que vamos ter mais espaços, vai ser um jogo mais aberto, o Flamengo não vai vir jogar, que até uma grande crítica que o Cruzeiro muitas vezes sofreu de não ser um time tão propositivo contra times que jogam fechado, o Flamengo não vai vir jogar aqui fechadinho. Não. O Flamengo vem jogar aberto, o Flamengo vem inclusive para tentar um resultado aqui, para ter mais Não, eu não acho que tranquilidade venha no tão Rio. aberto, tá? Não, mas encarado não, eu digo jogar de igual para igual. É, o que eu não, digo. O jogo Flamengo de joga igual para igual. É isso que eu digo, não é o escancarado. Variando, eu acho até que o jogo da Libertadores, o jogo do Mineirão, eu acho que o Cruzeiro, repito, não é jogar mais do que o Flamengo, mas eu espero mais agressividade do Cruzeiro para com o Flamengo do que o contrário, Também sabia? espero, Por Valu. conhecer o Leonardo Jardim. Exato. E outra coisa, só que contra uma Chapecoense, o Peck é um jogador mais necessário. Sim. Porque aí precisa furar a Chapecoense. Abrir um ferrolho. Então, Contra é o característica, Sim, é jogo sim, a jogo. E o Cruzeiro perde essa segunda opção de ter um jogador como o Christian, porque vai ter o Peck, que é uma excelente opção para resolver esse tipo de problema, mas agora, não vai ter uma opção com essa cara do Christian. O Matheus Henrique não é esse jogador. O canivete suíço, ele fecha umas 4 abas ali com a venda do Eu Christian. tenho uma sabe? opinião Também impopular. Você pode, numa necessidade de um jogo como esse, um jogo que eu preciso defender um pouco mais, segurar um pouco mais, você desloca o Gerson e bota o Matheus Henrique ou o Lucas Silva para jogar ao lado do Lucas Romero. Algo aqui? Claro. 14 milhões de dólares num cara que vai compor o elenco, que vai ser importante, mas que vai compor o elenco. A segunda compra mais cara da história do Cruzeiro não é uma grana muito alta? Mas eu não acho que ele chega pra Mas não é o mercado compor atual? elenco, não. Você acha que ele é só... Mas Não, eu acho que vai ser importante. Mas não são 14, né? São 10 mais 2, não? Segundo o que eu vi ontem pelo... Deixa eu pegar o nome do jornalista de novo. O que eu Da tinha ouvido imprensa. são 12 mais 2. A gente pode confirmar isso É, depois. também vi enfim, 12 mais 2. Ô Comini, assim, da mesma forma que a gente... Aí eu não gosto de traçar paralelos. Eu tô falando no papel de Não, advogado tá. diabo, Não, claro. levantando a bola. Vamos lá, eu não gosto de traçar paralelos. Mas agora há pouco a gente estava falando de um Alan Franco que foi elencado a um papel de muita importância para mim no Atlético, exatamente por conta do elenco atleticano ter deixado muitas lacunas ao longo dos últimos 2 anos. De início de 25 para cá, o Atlético precisava de ter passado por uma grande reformulação. Quando a gente está falando, eu acho que aqui é unanimidade que o Peck não chega para ser o titular absoluto, mas que chega com condições claras para mim, eu não tenho dúvidas de que o Peck vai lutar por essa titularidade, tá? Eu não vou ficar espantado se ao longo dos meses o Peck se tornar titular. Eu não. E a gente fala desses valores, por exemplo, por que chega um jogador assim para compor elenco? Tem 2 situações aí.
Primeiro, eu acho que diz muito a respeito da qualidade do elenco do Cruzeiro. Eu acho que dialoga pra mim com relação a isso. Porque em outros clubes ele seria titular absoluto. Cara, sim. Vamos fazer o exercício Esse absoluto, contrário? mas acho que teria alguém bons teria minutos. dúvida de que o Peck seria titular no Atlético hoje? Nenhuma. Nenhuma. Senhora, que isso? Nenhuma. Porque o Minda, pena o HG não tá aqui, né? O HG até... Agora há pouco o HG tava querendo tirar o Minda do time pra colocar o Preciado. Não, né? não dá. E eu não tô dizendo que o Minda tá mal não, tá, pessoal? A reta final do Minda foi ok, mesmo, mas eu acho o Peck mais jogador do que o Minda. Nesse momento. É muito mais consolidado. Porque o Minda é um jovem. Inclusive, eu acho o Peck, hoje, mais jogador do que o Arroio. E um jogador mais confiado do que o Arroio. Essa é a palavra, acho confiável. Eu entendo o que o Popó fala, só que eu acho que o Peck tem também, ele pode não... O Peck tem uma coisa que neste momento, a experiência, né, por ser um jogador de 19 anos, de 25, e o Arroio ser um cara que vai fazer 20 ainda, ele tem condição de tomar melhores decisões do que o Arroio. Ou de drible, ou de chute, ou associativas, como disse o Popó. Então, assim, eu acho o Peck um cara mais inteligente hoje a jogar do que o Arroio. Quando eu falo mais inteligente, eu não tô falando que o Arroio é um cara burro pra jogar, não. Mas ele é um jogador que tá desenvolvendo. Sim. Eu acho que o Peck pode ajudar, inclusive, ao Arroio se desenvolver. Também acho. Tá? Assim, naturalmente... do Arroio observar o que ele está fazendo nos treinos. Gente, e quando eu tô falando isso, eu não tô falando que o Peck é o Arjen Robben, não. Eu sei que ele é só o Gabriel Peck, tá? Pra deixar bem claro. E o Peck, em comparação ao Sinisterra, Valu, o que ele pode ter de melhor? Cara, a saúde do Peck é melhor. Com certeza. Ele conseguiu jogar os últimos 3 anos, mesmo a MLS sendo um ritmo mais baixo, sendo um número de jogos menor, mas a gente tá vendo um Peck que tá ali, ó, jogando sistematicamente. Então, cara... Ele jogava em São Januário, Valu. Ele não machucou, então cara, tá bom. Exato, ele jogava em São Januário, Popó, jovem, num ano de 2023 muito tenso, com força horrível. jovem lá, dia sim e dia não, batendo na porta dos atletas. Então, sabe, é um jogador mais experiente. Então, Comini, a questão dos valores, cara, estão exacerbados. O mercado tá muito inflacionado. Totalmente. Né? Muito. Eu acho... caso o Cruzeiro pague 10 mais 2, esses valores ainda estão... Não se chegou-se a um denominador comum ainda. Pagando 10 mais 2 variáveis em bônus, cara, eu acho que ficou de bom tamanho. De repente 12 mais 2, aí eu já acho que ficaria um pouco demais. Mas até que ponto o Cruzeiro resolveu esticar um pouquinho mais essa corda para atender o Arthur Jorge, porque de repente não vai poder atender o Arthur Jorge em tudo aquilo que ele deseja neste momento. Então o Cruzeiro decidiu fazer um pouquinho mais de força, cara, e é só o tempo, assim. Não há uma certeza no futebol. Eu acho que é sim uma contratação muito válida, sendo cruzeirense. Eu gostaria de ver também o que o torcedor do Cruzeiro durante todo esse tempo tem sugerido, né? Os nomes, Luiz Henrique, Almada, Malcolm, mas não é a realidade do Cruzeiro. Não é porque o Cruzeiro foi lá na janela de janeiro e pagou 27 milhões de euros no Gerson que isso iria se tornar uma tônica, né? Se você se iludiu com isso, você acreditou nisso, é bom que pelo menos nessa janela você já está caindo na realidade, né? As janelas do Cruzeiro, e olha só, a gente está falando aqui, vamos colocar que são 12 milhões, tá? Aí pelo PEC, com mais 6 do Rojas. Já são 18 milhões de euros. Sabe, já são quase 20 milhões, cara. E tem uma carência. Ainda tem pra mim, né? E pro Popó também, eu sei que o Popó pensa na urgência do camisa 5. Se trouxer, e precisa, tá? O Cruzeiro pra mim tem quase que obrigação de trazer esse camisa 5. A gente vai estar falando de quase 30 milhões de dólares ou de euros gastos aí, uma janela de um time que tem qualidade, mas tem carências e urgências. E precisa de uma extensão. Talvez a extensão do elenco do Cruzeiro não seja... Eu não acho que ela vai acontecer nessa janela. Mas essas emergências do camisa 5 agora e do ponta, que essa lacuna, pelo menos em termos de contratação, a gente não sabe como é que vai ser a desenvoltura do PEC. O Cruzeiro tem agora a oportunidade de fechar quando trouxer um camisa 5. O que eu falei do Atlético também, para mim, se aplica muito pro Cruzeiro. O Arthur Jorge até conseguir deixar o elenco com a cara dele, para mim, vai ser essa janela, a próxima do início do ano que vem e a do meio do ano que vem. E aí talvez o elenco esteja mais com a cara dele. Só a informação, viu, valor de 12 mais 2
foi do César Luiz Merlo, né? O sim. jornalista argentino, e ele escreve também pro Wall Sport aqui no Brasil. Sim. Ele publicou os 12 milhões de dólares, mais 2 milhões de dólares, a informação que ele passou. Então são 12, e aquele negócio, assim, vai sair 14 no total. Mas esses 2 mais, cara, o time paga com satisfação. Porque com certeza o cara... É o bônus, o famoso fez valer. Então o Cruzeiro pagou... Não é aquele bônus do cara jogar 5 jogos pra mim pagou o limite do que eu acho que poderia ser pago pelo PEC, sabe? Os 12. Vamos falar que são principalmente se tem a confiança do treinador. Exato. É o tiro que tem chance de ser mais certeiro. Eu concordo, Valor. Eu penso que você não vender o Christian e você traz um primeiro volante, não precisa ser um top de linha, nem no nível do Romero, mas um que tem uma boa qualidade para competir, para suprir, e não vende o Christian, eu acho que o Cruzeiro sobe de patamar. Que você traz uma carência importante, que era de primeiro volante, e traz a outra, a segunda para mim, que é do ponta. Se você não perde mais ninguém, além do Kaique, que já foi suprida, pelo menos em tese, eu acho que o Cruzeiro dá esse salto. Porque o time do Cruzeiro já é muito bom. Eu acho que com essas contratações se efetivando e não tendo mais perdas, o Cruzeiro vem ainda mais forte para buscar o título da Copa do Brasil, da Copa Libertadores e buscar um G4, um G6 do Brasileiro. Eu acho que o primeiro volante nesse momento ele tem que vir, sabe? Ele é das maiores urgências que o Cruzeiro tem, cara. Você pensar que você vai enfrentar um Flamengo numa Copa Libertadores e que o Lucas Romero, que é esse esteio do time no meio de campo, que é aquele leão, que é o cara que vai marcar o principal jogador do Flamengo. Sim. E daqui a pouco vai estar em condições de jogar. E não tem plano B, né, Comílio? O problema é que não tem um plano B. O plano B dele vai ser o Matheus Henrique, cara, o Lucas que não é um primeiro volante, que eu até já vi opiniões do Popó, às vezes criticando, né? Que o Matheus Henrique não tá indo bem no Cruzeiro. Eu acho que no primeiro ano dele, 2024, ele foi muito bem. Foi o melhor momento dele. Né? Sim, mas depois ele teve... ele teve uma sequência de lesões. Quando foi o melhor momento, você acha? 2024. 2024. Assim que ele chegou, né? Eu acho que 2024 ele foi o melhor jogador do Cruzeiro, se bobear. Com o Diniz ali, 2024? Qual foi o melhor momento dele? Então tá entre os 3, pelo menos. Me cita alguém que foi melhor. Não, mas qual que é o melhor momento dele, então, no Cruzeiro? Pra, que foi em 24? Pra mim é 24. Pra mim? Nenhum. Eu não gosto do Matheus Henrique, gente. Não acho que ele tem um melhor momento. No período que ele vestiu a camisa do dentro desse período, qual foi o melhor momento? Não, papai, em 2024 ele não chegou. Cara, eu não acho. Eu acho que bom, mas eu não acho do Seabra ali, ainda com o Seabra depois com o Diniz, ele não acho jogadores isso. Do Cruzeiro. Aí 2025, 2026, a sequência de lesões que ele teve é uma coisa que não explica, cara. Não, eu entendo o torcedor cruzeirense que... Todas as vezes que o Matheus Henrique foi titular, o Cruzeiro virou uma máquina de tomar gols, isso não pode ser uma coincidência. Isso não pode ser uma coincidência, eu não acredito em coincidência. Mas ele, nesse esquema do Cruzeiro, ele joga como se fosse um terceiro homem de meio de campo. E o Cruzeiro, ele não é o primeiro, se torna uma máquina de tomar gols. Sim, mas ele não pode ser o primeiro volante. Não, o Cruzeiro se torna uma máquina de tomar gols. E aí você vai disputar o jogo mais importante da temporada contra o principal time da América, que é o Flamengo, pra marcar o cara que foi o craque das Américas da última temporada. E você não vai com o primeiro volante, cara. Não, isso é muito loucura. Eu até entendo. Tendo tempo pra você se preparar. Não é uma lesionou na semana que vem que tem jogo. O Cruzeiro teve um período pra pensar nisso e até agora não se manifestou. Mas aí que tá. Eu concordo com você. Mas sabe qual é o problema de pensar assim? Que se a gente for pensar só no jogo pro Flamengo, a desculpa é o Romero volta no próximo. E isso não é o problema. O problema do Cruzeiro não é só o jogo contra o Flamengo pela Libertadores. O problema do Cruzeiro é que, sem o Romero, a gente não tem alguém de confiança para proteção da zaga, não tem cão de guarda, não tem destruidor de jogadas. E isso é pra temporada toda. Nós estamos falando de uma temporada que vai acavalar jogo em cima de jogo, é uma posição que se toma muito cartão, que se tem muita suspensão, entendeu? O Romero é um cara que é de confronto, ele vai pegar esses árbitros ruins do Brasil, esses árbitros ruins da América do Sul, vai tomar cartão injusto, vai ficar suspenso e tomara que não machuque. Porque se o Matheus Henrique, pontualmente, ele pode fazer essa função, eu concordo. Ele foi bem contra o Corinthians, ele pontualmente fez bem em alguns momentos isso. Recorte pequeno, né, cara? Mas, cara, não pode ser a primeira opção. Ele não mas pode é exatamente ser. Isso que eu tô falando. Não, sim, mas aí que tá. Se vocês continuarem enchendo a bola do Matheus Henrique falando, porque ele é uma terceira opção, porque ele pode jogar, porque o Matheus Henrique ele lesiona muito. Cara, desculpa, o Matheus Henrique como segundo volante não recompõe. O Matheus Henrique como terceiro homem de campo não recompõe. Sabe quem recompõe pra cacete? O craque do time, o camisa 10, o Matheus Pereira corre o jogo inteiro. Ele volta na zaga pra marcar. Mas ele não vai ser o volante. Entendeu? Mas ele volta na zaga pra marcar e o Matheus Henrique não, Comini. Mas o Cruzeiro Esse cara atrapalha o meio campo do Cruzeiro, Comini. Ele atrapalha o sistema defensivo do Cruzeiro. Mas ele vai escalar quem? Em campo. Quem que ele vai ser o volante? Não tô preocupado, eu não tô preocupado com o jogo contra o Flamengo, Comini. Eu estou preocupado com a temporada. Os próximos com a temporada.
Eu não tô nem aí pro jogo contra o Flamengo. Sabe por quê? Porque tem Copa do Brasil, tem brasileiro. O Cruzeiro agora tem um planejamento, uma direção no futebol que é: nós precisamos voltar a ser frequentes em Libertadores. Não importa só a Libertadores desse ano. Tem que estar na Libertadores ano que vem, e em 2028, em 2029, em 2030, em 31, quando acabar de pagar todas as dívidas, esse time tem que continuar na Libertadores. Se o Romero for suspenso num jogo de brasileiro, você escalaria quem nesse momento como primeiro volante? Não, nesse momento eu não consigo escalar ninguém. É isso porque que eu tô falando. Eu acho que vai sobrar pro Matheus Henrique fazendo uma função que não é dele. Vai ser ele, sim. Pois é, eu não tenho a menor dúvida, vai ser ele. Não, Jorge... sim, mas é porque quando vocês vão criticar o Matheus Henrique e falar que ele não pode fazer essa função, vocês colocam o porém. Não, porém ele pode fazer o segundo homem de meio campo, porém ele pode fazer o terceiro, porém ele ajuda. E não ajuda. Não tem Matheus Henrique. Tem que tirar Matheus Henrique do time. Tem que tirar Matheus Henrique do time. Ele atrapalha. Eu não acho que com o Arthur Jorge, o único recorte de um jogo dele, eu não vou me lembrar qual, você que também trabalha todos os jogos do Cruzeiro, o jogo que ele não comprometeu foi um jogo em que o Romero esteve como primeiro volante e ele jogou como segundo volante. Ele entrou durante a partida... Barcelona, aqui. Eu acho que sim. Ele acabou entrando... Eu não sei se o Gerson tava... Isso mesmo, isso. Barcelona aqui. Cara, então olha só. Olha como que o Matheus Henrique tá devendo. No recorte de 18 jogos do Arthur Jorge, esse foi o jogo que eu acho que ele fez ok. Tá? É o jogo que eu acho que ele fez ok. Então, assim, o Matheus Henrique, ele tá fazendo 2 anos de Cruzeiro. Eu sei que tivemos situações de lesão, mas eu não consigo encher uma mão de jogos que o Matheus Henrique jogou o futebol que eu espero e que ele foi contratado para jogar. Eu tenho de cor aqui os jogos que o Matheus Henrique, para mim, jogou realmente um futebol, assim, justo de Matheus Henrique. Cruzeiro 1, São Paulo 0, no Mineirão ano passado. Cruzeiro 2, Bahia 1, na Fonte Nova. Cruzeiro 0, Flamengo 0, no Maracanã. E Cruzeiro 2, Corinthians 1. O jogo que até então é o maior recorte do Matheus Henrique sendo o primeiro... Gente, depois daquilo, eu sei que teve o Tite. E eu juro pra vocês, eu não tenho jogador de estimação. Eu tenho um time de estimação que é o Cruzeiro. Então eu não tenho problema em criticar ou elogiar jogador. Eu não tenho jogador preferido, tá? Eu tenho o clube do coração preferido que é o Cruzeiro, ponto. O Matheus Henrique precisa de se explicar. Com certeza. Ele sabe, porque se terminar o ano de 2026 e ele não conseguir... E às vezes, vamos supor que o Matheus Henrique não consiga nunca no Cruzeiro, daqui até o final do ano, apresentar o futebol pelo qual ele foi contratado. Mas ele precisa de ser mais útil, tá? Mais útil. Eu não tô falando nem de jogar o futebol pelo qual ele foi contratado. Precisa ser um cara, estilo ele foi contra o Barcelona. Ele passou assim, sabe, em brancas nuvens. Ele fez um bom jogo contra o Barcelona. Fez sim, cara. Mas ele tem que fazer isso mais vezes quando for acionado. Independente se for como primeiro, se for como segundo. Eu concordo que como segundo volante as coisas facilitam mais para ele, concordo. Seria negar a característica do próprio atleta. Mas, assim, de fato, o Matheus Henrique não conseguir ainda ter apresentado-se da forma que se espera no Cruzeiro, tem muito mais a ver com um dever do próprio Matheus Henrique. E não uma má vontade de técnicos que passaram. Sem esquecer, é claro, gente, as lesões. Eu até discordo do Popó, porque acho que ali, naquela campanha caquética do Cruzeiro, da Copa Sul-Americana de 2024, ele, Caio Jorge, o Caio Jorge faz gol nas quartas, na semi e na final. Ele e Caio Jorge eram a única coisa parecida com o futebol que tinham naquele time. Eu tô com o Comini nessa. Mas de resto, é um jogador que tá muito, muito abaixo. Não. Eu espero, pro bem do Cruzeiro e pro bem do Matheus Henrique também, que ele consiga ser mais útil, sabe, Comini? Mas eu concordo com o Wallace, cara, hoje, eu vou... Invocou. Eu vou falar do Wallace. Eu vou falar do Wallace. O Wallace, ele precisava, se ele fosse um cara hoje útil ao Cruzeiro, não tô falando o Wallace da Udinese, o maior ladrão de bolas da Europa, né? Quando fala ladrão de bolas da Europa, eu espero só um cara com um chapéuzinho, tipo o Assassin's Creed, assim, ó, com uma sacolinha, né? Tipo o mercador do Resident Evil, o Resident Evil 4, welcome, né?
Tá olhando o quê? Quer ser desarmado? Mas ele não conseguiu nunca... Cara, se ele fosse um cara útil, ele não tinha saído do Cruzeiro. Mas ele não conseguiu... Porque o Cruzeiro tá precisando, né, Valor? Isso, mas ele não conseguiu ser útil ao Cruzeiro. Esquece o futebol dele. Então, cara, o Matheus Henrique precisa também, é o famoso, sabe? Tá nesse caminho. Dar os seus pulos. Tá fazendo 2 anos de Cruzeiro. Eu concordo com vocês. Assim, só... Pra mim, o Matheus Henrique, o melhor momento dele no Cruzeiro foi em 2024. Eu tô com o Comini nessa. E ele também. Se machucou antes da final. Machucou, ele joga a final, ele joga com a costela pressionada. A partir daí, eu acho até que você achou muitos jogos bons dele a partir daí. Porque eu acho também que ele tá devendo. Sim. Mas até aquele momento ele vinha bem. Eu concordo que ele tá devendo. Agora, eu só acho, Popó, que assim, quando a gente vai fazer a crítica ao Matheus Henrique, cara, voltando no início do programa, você falou que você acha que o Matheus Henrique não é mais útil ao Cruzeiro. É um cara que não é útil ao Cruzeiro. Pô, então, o Alan Franco tem que estar na mesma prateleira pro Atlético. Porque o Alan Franco, se você pegar os números dele defensivos, é pior ainda, então, né? Porque se você fala que o Matheus Henrique não ajuda em nada defensivamente. Mas não ajuda mesmo. Os números do Alan Franco também são tenebrosos defensivos, cara. O Alan Franco tá de corpo e alma presente ali só. Mas quando o Alan Franco joga, ele não piora quem tá do lado dele. Quando o Matheus Henrique joga, ele sobrecarrega o Romero. O Romero tem que carregar 3 pianos. Não é que ele piora, né? O setor já não existe, Contra o Barcelona não aconteceu. Eu sei que é o único recorte, tá? Mas de fato ele foi bem. É isso. Do Cruzeirense por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço.